Graça e paz, glória a Deus. Nós vamos estar concluindo este estudo dos 5 primeiros capítulos de Efésios e depois iremos entrar em um novo estudo. Vamos estudar o livro de Esther e vamos trazer lições, vamos trazer discipulado, vamos trazer instruções sobre a palavra de Deus. Vai estar baseado na carta de Paulo aos Efésios. Por isso, vamos passar para o livro de Esther, no Antigo Testamento, mas cremos que durante o discipulado que nós iremos iniciar agora, a partir de Esther, vamos fazer sempre referência a Efésios e demais cartas de Paulo, até mesmo, podemos dizer, a todo o Novo Testamento, pois o discipulado vai confrontar o ensino dos apóstolos junto com o ensino dos profetas, aqui os livros históricos, como era o caso do livro de Esther. Então vamos concluir Efésios capítulo 5, agora a partir do versículo 14. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, Paulo, aqui na carta aos Efésios, já tinha falado sobre obras infrutuosas das trevas. As trevas referem-se também, desde Gênesis, referem-se ao período da noite. Então, nós temos uma divisão do dia em que nós trabalhamos. O dia é onde nós temos a luz para ver as coisas, para aprender, para estudar, para conhecer, para nos relacionar, conhecer pessoas, conversar com pessoas, conhecer a obra de Deus, conhecer o que Deus fez, a natureza, também para a vida, para a produção, tanto o trabalho manual, físico, intelectual, técnico, científico, quanto também para o estudo, aperfeiçoamento de tudo. Então nós temos o dia. Por isso Paulo faz essa tipologia, essa alusão, essa comparação entre a noite e o dia, entre dormir e estar acordado. A noite é para dormir. A noite não é tempo de aprendizado. A noite não é tempo de trabalho. A noite é semelhante à morte. O sono que vem à noite, dormir, significa, de certa forma, a morte. A morte é como um sono, dormir no Senhor. Eles dormiram e um dia irão despertar para o juízo. Então Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É semelhante estar dormindo com o que iremos sentir quando morrermos. Vamos dormir no Senhor para acordar para a ressurreição, para a vida eterna, para o juízo final, para a abertura dos livros, para o que está ali no livro de Apocalipse, em toda a palavra de Deus. Mas agora não é tempo de ficar dormindo sempre, dormindo para sempre. É tempo de descanso, de dormir à noite, mas acordar para conhecer a Cristo, conhecer a luz, conhecer a obra de Deus, conhecer a verdade, o amor, a justiça, para praticar o bem, para amar. Então nós temos uma vida, temos um dia, ainda estamos no dia. Breve vem uma noite eterna para muitos. Breve vem a noite deste mundo, breve vem o fim deste mundo, mas agora não. Agora é tempo de vida, de dormirmos o necessário e acordarmos, levantarmos como quem levanta dentre mortos para produzir, para realizar a obra de Deus. Cristo te esclarecerá. Estamos em tempo de livrar pessoas da ignorância, de ajudar os que precisam comer, vestir, precisam viver, querem ser felizes. É tempo de vida. Então Cristo te esclarecerá a respeito da vida com abundância neste mundo em que o sol brilha, em que temos dias e pessoas querem viver e ser felizes. Cristo veio nos trazer vida e vida com abundância. Um novo dia. Um dia de alegria, um dia de paz, que começa aqui, claro, haverá um novo dia, o dia eterno, o dia feliz, o dia da eternidade com Deus.
Hoje é tempo também de buscar a Deus e buscar essa alegria. Versículo de número 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, se temos dia, temos vida, temos crianças, jovens, homens, mulheres, seres humanos, pessoas, a própria natureza, os animais, todos querendo viver, todos querendo a vida. Então, nós, com a revelação de Cristo, com a sabedoria de Cristo, nós precisamos ver prudentemente como andamos, aprender e ensinar. Não como nécios, mas como sábios, como estudiosos, como conhecedores. Temos que conhecer a verdade. Temos que conhecer a alegria, conhecer a vida, conhecer o amor, conhecer a justiça, conhecer as obras da paz, as obras do serviço ao próximo. Isso é viver prudentemente como sábios, ver prudentemente como andamos, como praticamos a obra de Deus, como levamos uma palavra de paz, de alegria, de vida, de libertação, de cura para o mundo todo, pregando o Evangelho, que é o Evangelho que nos coloca em comunhão com Deus, com a promessa de Deus aos judeus, ao Antigo Testamento, a Abraão, Isaac, Jacó, a José, a Moisés, a Davi, todos os profetas, todas as testemunhas do Antigo Testamento. Agora nós nos unimos, nós fazemos parte desta família, dos herdeiros da vida, da salvação, da plenitude, do conhecimento de Deus através de Cristo. É a graça de Cristo que nos une a essa obra, para praticarmos a obra de Deus, para guardarmos os mandamentos de Deus. Nós agora entramos nesta família de Deus que ouve a palavra e guarda. São bem-aventurados aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, nessa sabedoria, não como nécios, mas como sábios, nós vamos ver prudentemente como andamos, com o tempo bem praticado, o tempo bem vivido, remindo este tempo. É saber esse tempo da noite, esse tempo do dia. Então, aproveitarmos bem os nossos dias para vencer o mal. Vem dias maus, os dias são maus. Então, eu preciso trabalhar bem nesse dia para vencer o mal. Preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso anunciar o Evangelho da paz, eu preciso realmente usar todos os meios que temos aqui à nossa disposição para ensinar, para pregar, para guardar a palavra de Deus e ensinar os outros também como viver na presença de Deus. Por isso estamos aqui neste momento remindo o tempo, aproveitando o tempo, vivendo bem este tempo, ganhando este tempo. Então este tempo é tempo de adorar a Deus, é tempo de viver a palavra de Deus, é tempo de ensinar a amar, ensinar a perdoar, ensinar a vencer o mal para recebermos a bênção de Deus. A bênção de Deus é prometida para todos aqueles que se afastam do mal, da maldade e se aproximam da luz, do amor de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então é tempo de ensinarmos e vivermos a palavra de Deus. E para conseguirmos isso, temos que remir o tempo, trabalhando da forma adequada, com sabedoria, não como nécios, mas como sábios, para que a palavra de Deus se multiplique e alcance toda a terra, e o conhecimento de Deus, da glória de Deus, encha toda a terra como as águas cobrem o mar. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós temos aqui uma palavra para que não vos embriagueis com vinho. Jesus também diz isso. Diz, olha, que as festas, que o vinho, que a embriaguez, que a glutonaria, que os cuidados deste mundo não vos afastem justamente dessa vida prudente, dessa vida que espera a volta de Cristo, que tem tempo para estar sóbrio, para ensinar a palavra de Deus. Que você então seja cheio do Espírito Santo. Em momento algum ele diz, não
vocês não vão beber vinho. Porque o costume, a tradição de Israel é do cultivo da vinha, trazem do Egito, trazem lá do princípio da nação, porque o vinho é um alimento, é uma planta que vai produzir tanto a bebida quanto o alimento. A uva eles vão comer, vão fazer vários tipos de alimento a partir da casca da uva, vão utilizar toda a fruta, todo o cacho da uva será usado, ainda vão beber, vão saciar a sede. Era essencial o consumo do vinho para a sobrevivência do povo naquela época. É como o azeite, é como a azeitona, que também produzia o líquido e produzia também o alimento. Eles podiam comer a própria azeitona como alimento e dali também estar espremendo a azeitona, produzindo o azeite, e também bebiam o azeite. Ainda usavam tanto o vinho quanto o azeite, usavam também como remédio para as feridas que claramente ocorriam na caminhada no deserto. Eles caíam, eles se machucavam, tinham vários problemas ali na areia, nas pedras, quando eles passavam por lugares pedregosos ou arenosos e caíam, tropeçavam, se feriam. É como Jesus diz ali do samaritano que socorreu um homem que havia caído nas mãos dos salteadores. O samaritano tinha na sua bolsa, no seu alforje, ele tinha vinho e azeite, tanto para beber no caminho, quanto também ele usa para secar, para passar ali nas feridas daquele homem, para a cura. Então o vinho era de extrema utilidade e importância, não se abria mão do vinho, em todos os sentidos. Por isso é que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. O vinho era usado na ceia. Alguns bebiam demais e ficavam embriagados, está lá em 1 Coríntios 11. Jesus disse, vocês vão participar de festa, vão beber vinho, mas cuidado com isso, com a embriaguez. Então, o povo de Israel, até hoje, refere-se ao cuidado com a embriaguez, mas nunca contra o uso do vinho. É uma necessidade da cultura, da nação, ter o vinho como alimento e como bebida. Lá não é sempre que tem a água, no deserto, uma terra mais árida. Então eles têm outras formas de retirar bebida de plantas. Várias plantas vão produzir algum tipo de bebida. E a uva, a videira, vai produzir também o vinho. Então, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Há dissolução na embriaguez. A pessoa embriagada, ele vai perder o controle, ele não vai saber muito bem o que está fazendo, vai criar problemas. Mas enchei-vos do Espírito. Vão transbordar ao máximo, buscar ao máximo o Espírito. Enchei-vos do Espírito e não do vinho. Vocês vão beber o vinho na sua medida correta, equilibrada. É o vinho mesmo de verdade na ceia, em que nós também visitamos outros países e a ceia é com o vinho comum que se bebe, garrafa de vinho mesmo, não é suco de uva, é vinho mesmo de verdade. Versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que nós temos aqui é Paulo esclarecendo a respeito da alegria, da festa, dos cânticos. Então, deve haver alegria no meio do povo de Deus, deve haver cânticos, deve haver celebração, deve-se beber o vinho. É por isso que nós vamos passar para o livro de Esther. Esse discipulado vai nos explicar tudo isso. A festa do Purim foi instituída naquele momento em que o povo de Israel é livre da morte e há uma mudança na sorte do povo de Israel. Purim significa sortes. A sorte muda. Ao invés de Amã conseguir a destruição do povo de Israel, há uma reversão, há uma mudança. E é a família de Amã,
o povo de Amã que é destruído. E o povo de Israel é promovido ali na Pérsia, onde hoje é o Irã. Então, nós vamos passar para esse estudo e vamos ver isso sobre a festa. E ali é instituída uma festa, chamada Festa do Purim, em que há uma ordem dada por Mardoqueu, há uma festa criada ali naquela época de Esther, de que essa festa nunca deverá ser abolida do calendário de Israel. E Israel até hoje cumpre o que está escrito no livro de Esther. Todo ano se realiza, inclusive está sendo realizada neste período agora, a festa do Purim, que é uma festa de mudança de papéis, é uma mudança de sorte, é uma mudança de destino. A festa celebra essa mudança. E o livro de Esther vai citar todas as festas, várias festas, desde o início de Esther nós vamos ver essas mudanças ocorridas nas festas que foram promovidas. Inclusive o Purim vai dar continuidade àquela sequência de festas do livro de Esther. É um livro de alegria, de vinho. O vinho está presente em todas as festas. E no Purim existe um mandamento que o povo de Israel cumpre até hoje, porque, como nós dissemos, foi dito que essa festa jamais poderia ser abolida, jamais poderá, é um mandamento, ser abolida do calendário do povo de Israel. Era daquele dia para sempre. Enquanto houvesse história, vai haver Purim. Então eles têm Purim até hoje. E eles usam máscaras, eles cantam, eles fazem barulho, eles fazem desfiles, eles bebem vinho, bebem, têm liberdade nesse dia, nessa festa do Purim, para beber um pouco a mais, para beber além da moderação, somente nessa festa. Então Paulo aqui está falando sobre continuar a festa, continuar falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É por isso que nós vamos estudar Esther, fazendo uma ligação com Efésios e também com as demais cartas de Paulo, onde essa festa dos judeus é mencionada. Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ele também está falando sobre esse tipo de festa. Ocorriam festas como ainda hoje ocorre no Brasil e em vários países do mundo, o carnaval. E há uma liberação para que se ultrapasse alguns limites, faça algumas mudanças, você se torna um outro personagem. Ali em Israel, o perseguido torna-se o perseguidor. Israel, que estava sendo perseguido para ser morto, recebe uma permissão do rei para que o povo de Israel derrote os que queriam matá-lo. Antes que os outros venham matá-lo, Israel poderia matar. Nós temos essa situação de mudança de papéis. Por isso, Purim, muda-se o destino, muda-se a sorte. E celebra-se isso com vinho. Porque todas as mudanças ocorrem com a presença do vinho. O vinho vai fazer a ideia, o pensamento mudar a sorte. Muda-se da tristeza para a alegria, muda-se do problema, começa a ver as coisas de uma forma diferente. E nós vamos ver isso claramente no livro de Esther. Porém, o apóstolo Paulo já chama a atenção para uma tradição judaica, que nós vamos ver em Esther, da bebida do vinho. E ele tem cuidado para não incentivar que se entre nas tradições judaicas e se fique cultivando, ou quase enaltecendo a embriaguez, dizendo que é embriagado, que a pessoa começa a ter visões, começa a pensar melhor, melhora o humor, melhora as ideias, que as coisas ficam melhores, o ambiente fica melhor. Então Paulo está dizendo, o ambiente vai ficar melhor cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchendo-vos do Espírito Santo. Vai trazer essa alegria, vai trazer essa revelação,
vai trazer estes dons espirituais, vão fazer você ter sabedoria, pensar melhor sobre a situação. Então, será uma bênção. Nós vamos até mudar o tema dos nossos estudos, o título, para esse discipulado com conhecimento, com instrução da palavra de Deus sobre a vida, sobre a obra do Espírito Santo, sobre a alegria, sobre a festa, celebração. E é justamente o que nós concluímos aqui no versículo 20, que diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dar graças sempre nos traz essa conotação de alegria, de gratidão, de celebração, de festa, de serviço, bendizendo ao Senhor, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. Veja que mais uma vez a distinção de Paulo bem clara: Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então toda a glória, toda a honra a nosso Deus e Pai. Então essa festa ao Senhor em nome de Jesus. É Jesus quem nos dá o batismo com o Espírito Santo e nos leva para este novo caminho, caminho da alegria, da paz, da celebração, das ações de graças, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está então falando de festa. E o livro de Esther também vai falar de muitas festas. E mudanças históricas para Israel ocorreram nas festas. Então chega a festa do Purim, que é a última festa do livro, e diz: agora essa festa vai ser para sempre. É como se fosse a festa da salvação, a festa da vitória, a celebração da vitória do povo de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.